Nós temos o simbolismo da vinha. E o simbolismo da vinha era justamente muito usado pelos profetas e sábios do Antigo Testamento. Este recurso era utilizado por eles certamente porque era uma das características do povo de Israel, singularmente característica pelo cultivo da vinha que eram plantadas, pelo cultivo da videira. Então era muito comum para aquele contexto histórico de Israel o simbolismo, a simbologia da vinha. A imagem da vinha, ela era descrita com frequência, falava desta unidade em torno do projeto divino da salvação, de um Deus que faz uma aliança com o seu povo. E por isso, esta vinha se apresenta com um significado alegórico da aliança de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, a vinha é também imagem do amor para com o próximo e da solidariedade para com os outros, que era caracterizado em ações que resultavam no interesse do homem consigo mesmo, mas também no interesse do homem para com os outros, para com o próximo. O próprio Evangelho que nós acabamos de ouvir é justamente de maneira muito bonita, nos coloca como o vinho novo. O Evangelho é o vinho novo que está fervilhando na vida daqueles que seguem a Jesus. Por isso, no próprio evangelista que nós lemos hoje, de São Mateus, é o próprio Jesus que vai dizer: vinho novo em odres novos. Justamente para falar desta novidade do anúncio do Evangelho, que deve renovar os corações das pessoas, que devem ajudar as pessoas a passarem por um processo de mudança de vida por meio da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, caríssimos e caríssimas de Deus, a vinha aparece como símbolo do povo que o Senhor escolheu. Por isso que o salmista canta: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Feliz é aquele que não se mistura com os mentirosos. Bem-aventurados são aqueles que não se misturam com os injustos, com os que fazem malfeitos, com os que promovem violência e assassínios, com os que promovem a corrupção desmedida. Feliz é o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A vinha também simboliza esta aliança de amor de Deus para com o seu povo. Assim, minha querida Luana Brasil,
Assim como o homem e a mulher necessitam de cuidados, de atenção, de carinho, de zelo, de cultivo de coisas boas, assim também a vinha precisa desses cuidados para que elas possam produzir uvas saborosas e não uvas amargas e selvagens. Ora, meus irmãos, Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus cuidou deste povo como o noivo cuida da noiva, como o marido cuida da mulher, com carinho, com cuidado. Assim como o marido enfeita a sua mulher de joias, assim como o noivo quer o melhor para a sua noiva, Deus também cuidou da sua vinha, cuidou do povo de Israel, com quem fez uma aliança. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Só que este povo desviou-se dos caminhos do Senhor. Esse povo foi infiel a Deus. Andou pelos caminhos da infidelidade. Dobrou as costas, como diz o Salmo também, dizendo: esqueceram do Deus que os salvou. Esqueceram do Deus que fez aliança, esqueceram do Deus que o tratou com carinho, esqueceram do Deus que o abraçou como o pai abraça o filho, esqueceram do Deus que o cuidou com misericórdia. Esqueceram do Deus que o salvou. Assim como a vinha necessita de cuidado, o homem e a mulher também necessitam desses cuidados, desta atenção que requer uma dedicação paciente e fiel. Foi desse modo que Deus agiu com o seu povo. Foi dessa maneira que Deus age com cada um de nós. É dessa maneira também assim que devemos agir com as pessoas, com os outros do nosso convívio fraterno. Quantas coisas bonitas e boas o Senhor nos dá. Se nós formos enumerar na nossa vida os feitos grandiosos do Senhor, os milagres, as maravilhas operadas, nós nos descobriríamos ingratos, nós nos descobriríamos infiéis, porque sempre quando vem uma tormenta, uma ventania forte, quando vem a tempestade na vida, o sofrimento, nós começamos a acusar Deus e a culpá-lo. E nós cometemos o pior dos pecados que foi cometido pelo povo de Israel, que foi murmurar contra Deus. Quanta murmuração nós cometemos contra Deus. E Deus cuidou de nós. E Deus nos cercou de carinho, de ternura. Deus nos cerca de mimos todos os dias. Você já parou para enumerar quantos mimos Deus nos dá no cuidado para conosco? E nós muitas vezes esquecemos, somos infiéis e ingratos a Ele. É dentro, meus irmãos e irmãs, dentro deste cenário que a liturgia da palavra de hoje, deste domingo, nos apresenta a parábola da vinha, ou nos apresenta a parábola conhecida como parábola dos vinhateiros homicidas. E desta forma,
O Evangelho, contando esta parábola, quer ilustrar a recusa do povo de Israel em aceitar a proposta de salvação de Jesus. O projeto de salvação de Jesus. Salvação oferecida através do seu Filho unigênito. Rejeitaram a salvação oferecida por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, logo no capítulo 1, versículo 1 em seguinte, nos diz desta forma: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, por meio dos profetas. E nesses dias que são os últimos, falou-nos através do seu Filho, que ele quis constituir herdeiro de tudo. Afinal, como nos ensina os hinos cristológicos da carta de São Paulo, Jesus, nele está a primazia, porque foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo de modo admirável. Por isso Cristo é constituído a cabeça da igreja, que é o corpo, que é o seu corpo. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o herdeiro por excelência, o herdeiro de Deus. E ainda São Paulo que vai nos dizer que nós somos em Jesus Cristo co-herdeiros da vida divina. Porque ao participarmos da sua vida por meio do batismo, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros do reino celeste. Deus mesmo quis, nos dias que são últimos, nos enviar o seu próprio Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Aparecem alguns detalhes no Evangelho de hoje que é necessário a gente sublinhar. O primeiro detalhe é que a vinha é Israel. Como é que nós cantamos no Salmo? Salmista, o refrão, como é que é? Canta lá para nós. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Todos juntos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. De novo. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Então a vinha que aparece no Evangelho é Israel. Quem é o dono da vinha? O dono da vinha é Deus. Deus é o dono da vinha. Quem são os vinhateiros? Quem são aqueles a quem o dono da vinha arrendou a sua vinha? São os chefes dos judeus. Quem são os mensageiros que foram enviados até a vinha? São os profetas. Porque Deus falou outrora aos profetas, pela boca dos profetas.
E em muitos casos os profetas não foram ouvidos, não deram créditos a ele. Basta olharmos para o profeta que foi colocado, Jeremias, que foi lançado na cisterna escura. Não ouviram, não deram crédito aos profetas. Quem é o filho morto fora da vinha? É Jesus Cristo, morto fora dos muros de Jerusalém, levado para fora da vinha, violentado, espancado, morto. Mas aparece também, depois do episódio de tanta violência, dos vinhateiros homicidas e da morte do herdeiro, do dono da vinha, aparece o castigo de justiça. Qual é o castigo de justiça? A vinha será arrancada dos homicidas e entregue a outros. E quem são os outros, minha querida Joana? Os outros, trata-se da igreja, que é o povo de Deus, que é o novo e verdadeiro Israel. Trata-se de nós. A vinha foi tirada dos homicidas que não aceitaram a proposta e foi entregue a nós. E se foi entregue a nós, nós precisamos produzir abundantes frutos, frutos que permaneçam, frutos que deem sabor à nossa própria vida e à vida do outro, frutos que deem sabor ao mundo, porque o mundo já tem muita gente que é fruta peca, que é fruta amarga, que é fruta selvagem. O Evangelho está nos dizendo que nós, que somos o povo de Deus escolhidos para esse tempo, precisamos produzir frutos saborosos, não uvas selvagens. O cristão é chamado a produzir bons frutos e que este fruto deve permanecer e deve embalar o mundo. Por fim, queridos e queridas de Deus, nós contemplamos neste Evangelho aquilo que nós chamamos o mistério da recusa de Deus. Em geral, da recusa de Cristo em particular. Hoje nós vivemos em um mundo que deseja anular a ação de Deus na história. Basta nós olharmos, meu caro Rômulo, para aquele grupo de uns anos atrás que insistia em aprovar num Congresso Nacional aquela lei para retirar os crucifixos dos lugares, das repartições públicas, das escolas. Já houve até movimento para tirar a Bíblia das bibliotecas. O que isso significa? A recusa de Deus numa sociedade que deseja sempre anular a ação de Deus. Esqueceram do Deus que os salvou, esqueceram do Deus que os criou, esqueceram do Deus que foi pregado na cruz e morreu pelos pecados. Porque esse Deus pregado na cruz me lembra que eu tenho que amar, me lembra que eu tenho que ser fraterno, me lembra que eu tenho que ser justo, me lembra que eu devo agir conforme os mandamentos de Deus. E muitas vezes nós não queremos agir desta forma. Nós queremos produzir uvas selvagens. Então retira o crucifixo das repartições,
porque ele me lembra que eu tenho que fazer o bem e eu não quero fazer o bem. Ele me lembra que eu não posso ser corrupto e eu quero ser corrupto. Ele me lembra que eu não devo matar e maltratar o outro, mas eu quero matar e quero maltratar o outro. Ele lembra esse crucifixo na parede, me lembra que eu tenho que ser fiel à minha família e eu não quero ser. Me lembra que eu tenho que ser fiel à igreja, à minha comunidade, à minha pastoral, o meu serviço e o meu movimento e eu não quero ser. Então retira o crucifixo, porque ele me lembra tudo isso que eu não quero ser. Anula, recusa, o mistério da recusa de Deus, irmãos. Surpreende-nos também, neste mundo que nós vivemos, a resistência dos homens perante o amor de Deus. A propósito, ontem, o Papa Francisco assinou lá em Assis, num túmulo de São Francisco, uma carta encíclica de cunho social, para falar da fraternidade e da amizade social. E o Papa Francisco escolheu uma frase que foi escrita pelo grande São Francisco de Assis, cuja memória a igreja celebra hoje. Francisco escreveu como proposta para os seus irmãos: Fratelli tutti, em italiano, todos irmãos. Esse era o desejo de Francisco de Assis, que todos fossem irmãos. Ele que era o irmão universal, ele que desejava ser o irmão universal, ele que sentiu as dores na própria carne daqueles que eram carne da sua carne, que eram humanos como ele, que fez misericórdia para com eles. Existe uma recusa do amor perante Deus no mundo de hoje. E o Papa Francisco traz uma lição de São Francisco de Assis para dizer que todos nós devemos ser irmãos. E o Papa Francisco, no número 92 desta carta encíclica, Fratelli Tutti, que nós poderemos até pesquisar pelas redes sociais e podemos ler uma carta de 100 e poucas páginas, mas serve para nós como ensinamento. E no número 92 da Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos diz: o maior perigo é não amar. O maior perigo da humanidade é não cultivar o amor. Porque quando não se cultiva o amor, se cultiva o ódio, se cultiva a indiferença, se cultiva o individualismo, se cultiva o egoísmo, se cultiva a injustiça, se cultiva a corrupção, quando nós não cultivamos o amor. Por isso o Papa está dizendo: o maior perigo é não amar. O maior perigo é não desenvolver a força do amor dentro de si. No mundo em que vivemos, o amor não é amado. O amor precisa ser amado. O amor maior, Deus, precisa ser amado para que nós também aprendamos a amar. Sim, meus queridos e queridas de Deus, a palavra do Senhor neste domingo quer nos ensinar que nós devemos correr longe de uma atitude de recusa de Deus e aceitá-lo na fidelidade, os seus preceitos, para que nós possamos fazer como
a segunda leitura, que nos pede a produzirmos frutos de tudo aquilo que é honroso, de tudo aquilo que é respeitável, de tudo aquilo que nos traz paz, de tudo aquilo que nos traz justiça, de tudo aquilo, afinal, que nos traz amor. Ocupai-vos de tudo isso que deve ser o fruto a ser produzido por cada um de nós. Seja louvado e bendito nosso Senhor Jesus Cristo.